Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Estamos aqui de volta, claro, retomando aqui os nossos trabalhos diários. Primeiramente, claro, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo de estar aqui na presença de todos vocês. Agradecer a sua presença aqui no nosso canal, você que está sempre passando aqui, prestigiando, dando um carinho especial aqui para o nosso canal. Quero desejar a todos vocês um dia espetacular, repleto de muitas e muitas bênçãos, muitas conquistas. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todos vocês. E vamos que vamos, gente, porque tem muita coisa importante e interessante para trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá? Jair Messias Bolsonaro acaba de receber a melhor notícia do ano, gente. Então, o senador da República acabou de anunciar aqui algo extremamente importante. Que sim, gente, tá? É uma notícia maravilhosa para o Bolsonaro, tem a ver com a eleição de 2026. Vocês vão gostar muito dessa notícia que o senador acabou de anunciar aqui neste exato momento. E o Lula da Silva, tá, gente, que acabou de conceder uma entrevista e ele fez uma grave ameaça contra o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Sim, gente, o Lula acabou de ameaçar o Donald Trump. E o motivo é que vocês vão ficar de queixo caído. Vou trazer aqui o próprio Lula atacando e ameaçando o Donald Trump. Vocês vão entender exatamente tudo. E, gente, o Elon Musk acaba de soltar uma bomba gigante. Impeachment para juízes, né? O Elon Musk acabou de soltar uma bomba. Impeachment para juízes. Eu vou trazer aqui essa informação também completa aqui, que tá tocando um terror, gente, tá? Esta decisão do Elon Musk tocou o terror em muitos ministros, muitos juízes. Vocês vão entender e eu vou trazer essa informação também nesse vídeo para todos vocês. Gente, não esqueçam, por favor, rapidamente, tá, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E ó, tem notícia boa para Jair Messias Bolsonaro nesse vídeo, então ó, merece o like, merece o joinha de vocês. Não esqueçam de deixar o joinha, dar uma força tremenda aqui para o nosso trabalho. Dando início aqui já com as informações, eu preciso trazer para vocês, gente, porque a impressão que eu tenho é que o Lula ele não tá senil. O Lula não tá bem da cabeça, porque pro Lula ameaçar o Donald Trump, um dos homens mais poderosos do mundo, e por esse motivo aqui, porque você fica se questionando, mas o Lula tem razão, ele tem motivo para estar ameaçando o Donald Trump? O Lula tá certo nessa questão? Assistam, gente, tá? E coloque aqui embaixo, tá, a sua opinião. O Lula tá certo em fazer essa ameaça contra o governo americano, contra o Donald Trump? Ele fez isso, gente, assistam. Enquanto os Estados Unidos tiverem essa relação com o Brasil civilizada, harmônica, está tudo bem. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares, é o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz. Sabe, nós não queremos guerra, nós não queremos, sabe, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. E nós não queremos contencioso, nós queremos paz e tranquilidade. Olha, se o Trump tivesse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem dúvida, haverá reciprocidade no Brasil em qualquer atitude que tiver contra o Brasil. E eu acho que os Estados Unidos precisa pensar, sabe, que ele durante mais de 60 anos incentivou o mundo a um determinado questionamento. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês que está me chamando muita atenção. Reparem nisso aqui. Vejam só. Que os Estados Unidos precisa pensar, sabe, que ele durante mais de 60 anos incentivou. Vocês repararam, gente, que a cada 30 segundos, a cada fala, a cada frase do Lula, ele olha para o lado, exatamente para o mesmo local? Aqui ele está olhando, gente, possivelmente para o Sidônio, que é
a pessoa responsável pelo que o Lula fala ou deixa de dizer. Algumas vezes o Lula gosta de improvisar, e são nessas improvisações que o Lula comete algumas gafes. Então o Lula está sempre olhando para o lado, provavelmente olha para o Sidônio. Inclusive tem até um vídeo que vazou numa presepada que o Lula falou, que o Sidônio coloca a mão no rosto, assim, tipo assim, meu Deus. Então o Sidônio, gente, é mais ou menos assim, quando o Lula tá indo bem, a expressão do rosto dele é boa. Quando o Lula diz uma presepada, o Sidônio faz uma cara de poucos amigos. Então o Lula tá sempre falando e olhando ali para o lado. O Lula tá sempre falando, olhando ali para um ponto específico. Possivelmente ele deve estar olhando para o Sidônio, que é aquele cara que dá o aval. Isso você fala, isso você não fala, para evitar algumas gafes. E o Lula aqui claramente está mandando o seu recado para o Donald Trump, está fazendo a sua ameaça. Se houver taxação aqui no Brasil, alguma tarifa aqui no Brasil, vai ter reciprocidade, ou seja, ele vai fazer o mesmo que o Brasil receber, ele vai fazer o mesmo com os Estados Unidos, é mais ou menos isso. Só que preste atenção, porque o Lula diz algo aqui que eu acho que o Sidônio não deve ter ficado muito satisfeito. Mais uma presepada, preste atenção. Levou o mundo a um determinado posicionamento. O livre comércio era uma coisa que eles venderam, sabe, de forma alucinada. Então, eu espero que o Trump perceba isso, espero que ele saiba que o mundo precisa de tranquilidade. O mundo não precisa de nervosismo. O mundo precisa de tranquilidade, porque somente com tranquilidade a economia vai crescer, as pessoas vão ficar bem de vida e a gente vai viver num regime democrático, civilizado, respeitando cada um as instituições brasileiras e ele respeitando as instituições americanas. Se isso acontecer, para mim está tudo bem. Portanto, eu não fico comentando as atitudes do Trump, eu acho que ele fala o que ele quiser, ele é presidente dos Estados Unidos. Agora, ele não pode fazer o que ele quiser, porque se fizer coisas que impliquem em resultados de outros países, sempre haverá uma reação. Ou seja, né, é impressionante, parece um filho, né, fazendo um discurso, olhando toda hora para o lado, para o pai, para ver se o pai está ali endossando tudo que, né, você está falando coisas bonitinhas, você está falando tudo certinho. O Lula chegou num ponto, assim, humilhante, né, gente, tá? De, tipo assim, eu preciso do aval de uma pessoa para ver o que eu posso e o que eu não posso dizer. O que sai da boca do Lula normalmente só vem desastre. Tá aí, gente, o posicionamento do Lula, tá, com relação ao Donald Trump que assinou lá, né, tarifas para os países, vai ter reciprocidade, mandou recado, mencionou diretamente o Brasil, e o Lula aqui nessa entrevista mencionou essa questão da decisão do Donald Trump nos Estados Unidos. E aí, gente, você, depois dessa fala do Lula, vocês acham que o Lula tem motivos para estar ameaçando, mandando aqui esse recado para o Lula? Será que quem tá certo, Donald Trump ou o Lula? Acho que a resposta não é muito difícil, né? Mas coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Próxima informação na tela, gente. O senador Marcos Duval acabou de trazer aqui uma informação extremamente importante para Bolsonaro 2026, tá? E durante essa entrevista que ele concedeu para o nosso querido Alexandre Pitoli, ele disse que o Bolsonaro tem 99% de chance de voltar a ser presidente em 2026. Disse Marcos Duval. Por quê, gente? O Marcos Duval, ele tem acesso direto a integrantes do governo americano, a parlamentares americanos. Ele tem um acesso direto a alguns figurões, né, dos Estados Unidos, da política internacional. Ele teve acesso aqui a algumas informações e decidiu revelar durante essa entrevista, que eu considero uma das melhores notícias do ano para Jair Messias Bolsonaro. Acho que vocês vão gostar e muito do que acabou de ser revelado pelo senador Marcos Duval aqui nesse vídeo. Assistam com muita atenção, porque a notícia é boa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ontem, o Pedro Vaca, surpreendentemente, esteve com o presidente Bolsonaro. 50 minutos. Eu tirei uma conclusão e queria te ouvir até para validar ou não a conclusão que eu tirei. Entendo eu que se o Pedro Vaca coloca na sua agenda oficial uma visita ao presidente Bolsonaro, quem ouviu por 50 minutos, ele não pode deixar de citar o que o presidente Bolsonaro trouxe como informação para ele, em especial da perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro diante de todos os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu entendo o seguinte, Duval, se o Pedro Vaca teve a disposição para ir até o presidente Bolsonaro, ouvi-lo por 50 minutos, não tem como ele não colocar o Bolsonaro no relatório. Então, é isso
que fez a diferença da presença desse link, que um dia a gente pode revelar. Eu posso soltar o áudio para vocês escutarem, para não identificar a pessoa e nada, posso mudar a voz, mas eu mando para vocês de exclusividade. Ele debatendo, questionando o relator. Então, o que aconteceu? Ele pressionou para que o relator começasse a ser imparcial, e aí o relator, então, de fato, começou a ouvir pessoas, porque eu disse para o relator, como é que eu estou desde 2003 mandando documentos para vocês, nenhum foi respondido. Aí vem o governo, que é o suspeito, que é o autor dos crimes, faz um convite para vocês, aí vocês vêm para cá, quer dizer que o próprio bandido convida a polícia para bater um papo, e depois que a polícia vai escutar quem foi a vítima, e aí o próprio, a pessoa X, que estava na comitiva, começou a ver que, de fato, a viagem da comitiva era uma viagem, não era imparcial, era parcial. Era para blindar o STF, por conta dessa relação estreita do STF com a OEA, já vindo há muito tempo. Por isso que o STF viaja, dá palestra, não sei para onde, construindo um núcleo político do STF, para ter apoio internacional de órgãos internacionais. E esses órgãos, todas essas ONGs, que sempre vão para o lado oposto, né, do que é o correto, o certo, ela começou a ter, após a USAID enfraquecida, e depois a denúncia de George Soros investindo bilhões nessas instituições principais, essas que eu li, para continuar com a narrativa que Bolsonaro é genocida, que Bolsonaro é radical, que Bolsonaro é perseguidor, que ia dar golpe de Estado, que dia 8 foi um movimento encabeçado pelo Bolsonaro. Então, tudo isso, aí eu falei para algumas pessoas, e falei numa live minha, aí estava falando da anistia. Aí eu falo aqui, Pitólio, para todo mundo, uma notícia muito boa. É impossível manter essa narrativa mentirosa. Impossível. Concordo. Eu estava temeroso deles irem embora com a narrativa de blindar Alexandre, mas quando eu fui comunicado que tinha ali no meio, aí eu falei, graças a Deus, e eu tive acesso à imagem. Ô, Duval, e quanto tempo esse relatório deve levar para sair? Uma semana, 10 dias, um mês? Não, vai durar um pouco, porque vai ter uma pressão política agora, inclusive a partir desse que estava junto. Quer dizer, ele vai ser o fiscalizador desse relatório. Ele, provavelmente, com pressão diplomática, vai assumir a relatoria. É provável, não é certo, é provável. E muitos que estão falando da anistia, eu digo para vocês que estão presos com tornozeleira, com penalidade de 17 anos. Deixa eu falar uma notícia boa para vocês. O Bolsonaro é 99% de possibilidade de ele ser eleito presidente da República em 2026. É o nosso dia D. Tudo vai ser revertido porque em quase 20 dias o governo americano já está acabando com essas ONGs que influenciavam a esquerda e massacravam a direita, criminalizavam a direita. Então elas estão acabando. Esses vermes, estão sendo mortos. O que vai acontecer? O Bolsonaro vai voltar a ser elegível. Isso é fato. Com outro cenário a partir do ano que vem. Ele tornando elegível, é lógico que ele vai ser eleito. E é lógico que Bolsonaro vai repetir o que o Trump fez, dar anistia a todos os presos políticos. Então eu até tenho falado para as famílias, calma, porque até 2026, Bolsonaro sentando na presidência, eu não tenho dúvida pelo caráter dele, que eu só tive com ele uma vez, mas dá para ver, e a gente conhece o caráter da pessoa, ele vai dar anistia. Isso é óbvio. É a luta dele hoje, inclusive, né, Duval? É uma coisa que seria incoerente, ele chegar e não dar anistia. Sim. Porque ele sofre a perseguição do mesmo jeito que os outros estão sofrendo. E essa sensação da expectativa da morte sobre ele, ele vai ser preso, ele vai ser preso, ele vai ser preso. Isso cria que a gente fala, a expectativa da morte é pior do que a morte. Então isso causa um abalo emocional muito grande. E ele mesmo assim está mantendo assim, e são 4 anos, mais 2, são 6 anos que o STF está perseguindo ele para achar uma agulha no palheiro e não acha nada. Exato. Então isso já vai ser colocado. E essa radicalidade, que muita gente acha que mas Bolsonaro é radical. Olha o Trump. É o mesmo do primeiro governo? É um outro Trump. É o mesmo. Por necessidade, né, Duval? Por necessidade. O Bolsonaro não é mais aquele. Aquele precisou para aquele cenário. Que aqui fica meu agradecimento a ele, que ele ressuscitou todos da direita, que é a maioria no mundo inteiro, que estava sendo massacrado por questões, né, de toda essa estrutura política de órgãos internacionais bilionários, querendo calar a direita por conta dessa liberdade, da questão de geração de emprego e não ficar dando dinheiro para poder manter, enfim. É muito mais profundo. Mas o que eu quero dizer aqui, dizer para todo mundo que ainda tem aquela narrativa de Bolsonaro é esse, desfaz a imagem que vocês tinham de Bolsonaro. Ele vai entrar como outro presidente da República, ainda mais com mega ultra apoio do governo dos Estados Unidos. Perfeito. Então nós vamos ser colocados debaixo do braço do governo dos Estados Unidos para caminhar entre os países de primeiro mundo, e nosso Brasil vai sair dessa miséria, que nós vamos entrar numa recessão grande, já estamos entrando,
Então, os Estados Unidos, eles estão agora, saindo da relação diplomática com o Brasil para uma relação pessoal, porque eles sofreram perseguição como nós aqui sofremos também. Então, ao saber desse membro que estava participando, e quando me mandaram o vídeo, veio de lá dos Estados Unidos o vídeo, dele aqui no Brasil, batendo boca com o relator, eu comemorei, foi ontem à noite, mas em muito. Por isso que eu pedi, se podia falar com vocês hoje aqui. Porque a notícia é excelente, excelente. Por isso que o STF ficou, no início estava tranquilo, recebeu, bateu papo, mas as coisas foram transformando, e aí apareceu um que começou a confrontar o relator e fazia parte da comissão. Então, é uma excelente notícia e o STF começou a ver que o negócio realmente não vai ter jeito. A onda levantou. Duval, quero te agradecer mais uma vez pela confiança. Sabe, gente, um dos pontos mais importantes que eu gostei muito aqui, né, que o Marcos Duval disse, primeiro, claro, né, de que ele disse que Bolsonaro tem 99% de chance de voltar à presidência em 2026, por causa de todo esse cenário que está sendo construído, e agora com a visita do relator da OEA, inclusive essa visita está deixando muita gente ali dentro do STF desesperada, extremamente preocupada. Isso não está sendo noticiado por mim. A própria Mônica Bergamo, jornalista de esquerda, teve acesso à informação de que sim, hoje existe um temor gigante dentro do STF com o resultado desse relatório que vai sair logo em breve, dessas reuniões que estão acontecendo aqui no Brasil, que é o mais importante. Além de fazer as denúncias, eles estão... A oposição, gente, tá? Além de fazer a denúncia, estão ali entregando provas do que está acontecendo aqui no Brasil. Um outro fato que o senador Marcos Duval tocou aqui, que me sensibilizou. Quando o Bolsonaro vencer a eleição em 2026, se Deus quiser, e ele quer, isso vai acontecer, a gente está aqui até tentando profetizar, né, gente, tá? Com o Bolsonaro de volta à presidência da República, o Brasil vai estar sobre as asas dos Estados Unidos, de Donald Trump, que é uma potência mundial, é país de primeiro mundo. Imaginem só, aí o Brasil... simplesmente acabar com essa pobreza, né, gente? Com essa miséria que é o Brasil durante governos do PT. Então, na hora em que o Bolsonaro estava começando a consertar toda a coisa, passou por aquele tsunami, né, a maior crise sanitária, né? Lamentavelmente, o Bolsonaro passou por aquela crise, dificultou as melhorias para o Brasil, mas na hora que o Bolsonaro estava ali começando a consertar, colocar o Brasil nos trilhos, volta o PT, volta o Lula e desaba tudo novamente. Mas com o Bolsonaro de volta em 2026, ele vai começar a construir o prédio, vai começar a construir, vai fazer uma base sólida, vai construir tijolo por tijolo, e se Deus quiser, o Brasil vai chegar lá no topo, assim como é os Estados Unidos hoje, gente, tá? Então, só em saber que com o Trump lá no governo dos Estados Unidos, Bolsonaro aqui na presidência, né, do Brasil, debaixo das asas do governo americano, sobre a proteção do governo americano, gente, vocês não fazem ideia, o céu vai ser o limite para o Brasil. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Vai ser uma grande diferença em ter Bolsonaro aqui no Brasil, que realmente quer o melhor para o seu povo, ainda mais com a ajuda, né, dos Estados Unidos, com Donald Trump, que é país de primeiro mundo. Eu tenho certeza absoluta que no Brasil vai ser uma grande reviravolta. Que notícia boa, né, gente? Divulgada aqui pelo senador Marcos Duval, né? Uma das melhores notícias do ano, sim, para Jair Messias Bolsonaro. Próxima informação na tela, gente. Eu separei aqui um vídeo para trazer para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem com muita atenção. E eu queria que vocês deixassem aqui embaixo a sua opinião. Se vocês concordam ou não com o ex-desembargador, atual advogado, Dr. Sebastião Coelho, porque, na opinião dele, foi melhor para a oposição, para o Brasil, que o relator primeiro falasse com os ministros do STF, depois falar com a oposição, pegasse todas as provas, porque muita gente está dizendo assim, não, mas primeiro, né, esses relatores da OEA tinham que ter ouvido primeiro a oposição, né, as vítimas, depois ouvir o STF. E foi o inverso. E o doutor Sebastião Coelho está dando aqui a sua opinião, e eu queria que vocês colocassem aqui embaixo, nos comentários, se vocês concordam ou discordam com a opinião, com o posicionamento do doutor Sebastião Coelho. Assistam. Sou solidário a toda essa violência que você sofre de não poder estar no seu próprio país.
Olha, eu creio sinceramente, viu, Constantino? Algumas pessoas têm dito, olha, ele deveria ter começado primeiro pelas vítimas e depois lá no Supremo Tribunal Federal. Eu não achei isso muito relevante, porque se ele tivesse ouvido primeiro a todos nós, os denunciantes, não é? Os senhores ministros teriam a oportunidade de dizer, não, isso não foi assim. Como eles conversaram primeiro, nós tivemos a oportunidade de desmontar toda a narrativa. Constantino, a reunião das famílias que eu participei foi devastadora. Os depoimentos, a Mariana, filha do Oswaldo Eustáquio, a Luísa, filha do Clesão, enfim, um jornalista que mostrou a tortura que sofreu, só estava fazendo a reportagem. Teve um momento que eu achei até que ia chorar. Sou sincero para você. Então, ele está levando no Brasil a imagem real do que é o nosso sistema atualmente, que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal abusador, e eu disse isso para ele frente a frente, a menos de 50 centímetros, não é? De que o Supremo Federal é um tribunal abusador e que nós temos um sicário chamado Alexandre de Moraes, e que nós somos a resistência. Então, essa percepção ele levará com certeza absoluta. Se ele fizer um relatório de forma diferente, vai me causar surpresa. Alguns estão dizendo, olha, isso daí não dá muito. Eu creio que nós teremos um momento de vitória muito em breve. Da mesma forma que o presidente Trump sancionou o procurador lá de Haia, eu espero para muito breve sanção para Alexandre de Moraes por merecida e não só ele, para aqueles que estão referendando as suas decisões arbitrárias contra a liberdade em nosso país, contra a liberdade de expressão e contra a nossa democracia, a despeito de propagarem que estão defendendo a democracia. Então, eu sou uma pessoa que tenho... eu não estaria, Constantino, fazendo a luta que estou, se eu não acreditasse em vitória. Eu acredito numa vitória, sim. Ela será abreviada. A vitória abençoada do presidente Trump está antecipando, abreviando aquele sofrimento que nós teríamos por mais tempo. Que notícia boa, né, gente? Doutor Sebastião Coelho explicando aqui todos os detalhes, né, gente? Você que está do outro lado assistindo, você concorda com o doutor Sebastião Coelho que foi mais importante para a oposição ser ouvida depois de eles terem ouvido o STF? Porque primeiro eles chegaram aqui no Brasil, marcaram uma reunião com o ministro do STF, o Barroso, e dentro dessa reunião também compareceu o Alexandre de Moraes. Então, primeiro o relator, o Pedro Vaca, gente, tá? O relator da OEA, primeiro chegou no Brasil, escutou o STF. Depois, no dia seguinte, ele teve reunião com a oposição, onde foi o Gustavo Gaia, onde foi o doutor desembargador Sebastião Coelho, dentre outros ali, deputada Bia Kicis, Nicolas Ferreira, vários deputados da oposição, foi ali, né, fez as suas denúncias e entregou todas as provas, inclusive mostrando, né, na tela algumas coisas que vinham acontecendo no Brasil. Então ele deixou para escutar depois a oposição. E muita gente ficou estranhando, mas primeiro ele tinha que ter escutado as vítimas, depois, né, o STF. Então o doutor Sebastião Coelho está aqui dando a sua opinião. Não, eu acho que foi interessante mesmo, né, eles ouvirem primeiro o STF, para depois a gente contra-atacar o que foi dito na reunião com o STF. E aí, vocês concordam? A opinião do doutor Sebastião Coelho? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Agora, gente, o mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, aguarda ansiosamente pelo relatório que vai ser feito por todo esse pessoal da OEA que esteve, né, que tá aqui no Brasil, participando aqui dessas reuniões. Vamos ver. E o Elon Musk, gente, Elon Musk ataca novamente. Eu vou trazer essa notícia aqui, que foi divulgada, vejam só. Elon Musk bota impeachment de juízes na pauta, exatamente isso. Tá aqui, ó, o bilionário Elon Musk, que comanda o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, do governo Donald Trump, questionou no X se juízes federais que abusam repetidamente sua autoridade para obstruir a vontade do povo por meio de seus representantes eleitos devem ser acusados. A pergunta foi colocada em formato de enquete em seu perfil na rede social, com duas opções de resposta: sim ou não. E eu vou fazer exatamente essa pergunta para todos vocês que estão do outro lado mexendo aqui nesse momento. Eu vou fazer a mesma pergunta que o Elon Musk fez lá na sua rede social. E aí? Juízes federais que abusam repetidamente de sua autoridade para obstruir a vontade do povo por meio de seus representantes eleitos devem ser acusados, ou seja,
devem ser impeachmentados, devem sofrer impeachment? E aí, gente, coloca aqui embaixo a sua opinião. Então tá aí, até a publicação dessa nota, o sim estava liderando com 93% dos votos, ou seja, juízes que cometem abusos de autoridade, segundo a pesquisa feita lá na rede social do Elon Musk, no X, 93% dizem que sim, devem ser punidos. Tá aqui, gente, tá? Inclusive ele falou, ó, até no impeachment, tá aqui, gente, tá? A informação divulgada, Elon Musk fazendo uma enquete nas suas redes sociais e nós aqui fazendo enquete aqui na nossa rede social. E aí, juízes que cometerem abusos de poder merecem ser impeachmentados, sofrer impeachment? Coloca aqui embaixo, gente, tá? Sim ou não? E próxima informação na tela, a situação para o governo Lula não tá muito boa não, gente. Vejam só essa notícia que foi divulgada aqui agorinha pela revista Oeste. Deputados coleta assinaturas para CPI das quentinhas, ou seja, CPI uma atrás da outra, né, dentro do Congresso para investigar principalmente o que está acontecendo dentro do governo. O deputado federal Coronel Crisóstomo do PL protocolou um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito na CPI para investigar as possíveis fraudes no programa Cozinha Solidária no governo Lula. A CPI das quentinhas, ele anunciou em discurso na Câmara da quarta-feira que está coletando assinaturas para instaurar a CPI. Eu estou buscando assinaturas da CPI das quentinhas, declarou. Temos que saber quem são esses deputados do PT e seus assessores ligado a essas falcatruas de quentinhas. Ou seja, o governo Lula, gente, jorrava dinheiro, mas é muitos milhões, tá? Em algumas ONGs, algumas instituições que era para quê? Para conceder marmitex, marmitinhas, né? Para famílias carentes, pessoas que estão passando por calamidade social. Aí descobriu-se que esse dinheiro todo estava sendo jorrado nessas estruturas, mas as quentinhas não estavam sendo entregues. Ou seja, claros indícios de corrupção. Aí tudo isso precisa ser investigado. Afinal de contas, esse dinheiro não é do Lula. Esse dinheiro não é, do governo Lula. O governo é da União. Esse dinheiro, na verdade, perdão. O dinheiro não é do Lula. O dinheiro é do povo. E claro que o povo tem o direito de saber o que é que está acontecendo. Gente, em se tratando do PT, depois daquele escândalo de corrupção da Lava Jato, da Petrobras, escândalo de corrupção das quentinhas, não seria nenhuma novidade dentro de mais um governo do PT. Eu vou ser sincera e muito honesta, não me surpreenderia, depois de bilhões e bilhões e bilhões que foram roubados, né, durante o escândalo da Lava Jato, Petrobras, aquele escândalo de corrupção. É só mais um para a conta do governo Lula. Claro, gente, que os deputados, senadores estão fazendo aquilo que eles foram eleitos para fazer. Fiscalizar, investigar. E a CPI, mais uma CPI para investigar ilicitude dentro do governo Lula. Ou seja, é CPI do pé de meia, é CPI das quentinhas, é CPI daquilo e daquilo, gente. Que podridão que é esse desgoverno Lula, meu Deus. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Até o nosso próximo encontro.